A ideia de independência financeira é fantástica, né? Poder escolher se a gente trabalha ou não. Só que, sejamos francos, o movimento FIRE tradicional, ele exige uns sacrifícios que, nossa, são gigantes. Mas e se tivesse um outro jeito? Um caminho, digamos, mais suave? Pensa comigo. E se poupar para a aposentadoria virasse algo opcional? Imagina só, chegar num ponto da vida em que aquela obrigação de guardar dinheiro todo santo mês simplesmente some. Pois é, essa é a ideia principal por trás de uma estratégia que está ganhando muito, mas muito espaço. Então, a gente está falando do universo do Coast FIRE. Pensa no movimento de independência financeira como um grande guarda-chuva. O Coast FIRE é aquela vertente mais light, sabe? O foco aqui não é parar de trabalhar amanhã, mas sim em alcançar uma coisa que pode ser tão libertadora quanto. A melhor forma de entender isso é pensar na expressão colocar na banguela. É exatamente essa sensação. A ideia é você juntar um valor, uma massa crítica, e a partir daí, pronto, não precisa mais empurrar. O dinheiro começa a trabalhar sozinho, por conta própria, sabe? Os juros compostos assumem o volante e levam seu patrimônio até o destino final, que é a sua aposentadoria. E é aqui que está o pulo do gato. Presta atenção, porque a virada de chave é gigante. No FIRE tradicional, o grande prêmio é poder parar de trabalhar, certo? Já no Coast FIRE, o marco é outro. É poder parar de poupar. A pessoa continua trabalhando, sim, para pagar as contas do mês, mas aquela pressão, aquela obrigação de investir para o futuro, acabou. Ela some. Pois é justamente essa mudança de foco que abre um leque de novas possibilidades. E é por isso que tanta gente está se identificando com o Coast FIRE. A estratégia, no fundo, é trocar aquela corrida maluca por uma aposentadoria super cedo, por uma vida com mais equilíbrio, com menos estresse e o melhor, começando bem antes. E olha, na prática, os benefícios são transformadores. Chega daquela história de ter que viver de forma super regrada por décadas. Quando a pessoa atinge o número do Coast FIRE, ela ganha liberdade. Liberdade para, sei lá, aceitar aquele emprego que paga menos, mas que é a sua paixão. Ou simplesmente pegar aquele dinheiro que antes ia todo para investimento e viajar, realizar outros sonhos, curtir a vida. E isso não é só papo, não. Tem um comentário de um leitor, o John, que mostra direitinho o impacto psicológico disso. Ele fala que essa ideia deu uma leveza para a vida dele. É sobre isso, sabe? É sobre encontrar um alívio, uma permissão para não ter que sacrificar todo o presente por um futuro que, vamos combinar, a gente nem sabe se chega. Mas nem tudo são flores, claro. Nenhuma estratégia financeira é perfeita. Então, para a gente ter o cenário completo, a gente precisa virar a moeda e olhar o outro lado. Sim, o Coast FIRE tem riscos. E são riscos importantes. E tem gente que diz que ele pode ser, na verdade, uma baita armadilha. O maior perigo de todos, e que todo mundo que estuda isso aponta, é uma coisa meio sutil, meio traiçoeira, a tal da inflação do estilo de vida. Pensa bem, quando a pessoa não precisa mais poupar, o que acontece? Fica muito fácil começar a gastar um pouquinho mais aqui e um pouquinho mais ali, sem nem perceber. E quando vê, o custo de vida aumentou e aquele plano original já não fecha mais a conta. E não é só isso. A estratégia inteira se baseia em projeções de rendimento dos investimentos lá no futuro. E, bom, quem garante isso? Ninguém, né? E se vem uma crise econômica pesada? Ou um problema pessoal inesperado? Tudo isso pode tirar o plano dos trilhos. É por isso que alguns críticos falam que esse é o tipo mais fraco de FIRE. Porque muita coisa fica meio que deixada ao acaso. E olha essa crítica do Financial Samurai, que é um dos grandes nomes do movimento FIRE. Ele manda na lata. Ele diz que o Coast FIRE, na verdade, é só um truque mental. Ou seja, não seria uma estratégia de verdade, mas só um jeito de a pessoa se sentir bem com o progresso que fez. Porque, no fim das contas, não seria muito diferente de qualquer pessoa que poupa normalmente para se aposentar um dia. Ok. Chega de debate por enquanto. Vamos para a parte prática, para os números. Para essa história toda de Coast FIRE funcionar, a gente precisa de um número, um alvo claro. Afinal, como é que se calcula essa tal massa crítica que vai botar o plano para rodar? Bom, o cálculo leva em conta algumas peças-chave. A primeira é a massa crítica, que é o número que a gente quer encontrar. Para chegar nele, a gente precisa saber quanto de grana por mês a pessoa vai querer na aposentadoria. Qual é a taxa segura que ela pode tirar todo ano sem acabar com o dinheiro? Qual o retorno que se espera dos investimentos? E, o mais importante, por quantos anos esse dinheiro vai ficar rendendo sozinho? A fórmula pode até assustar um pouco à primeira vista, mas a lógica por trás dela é bem simples, na verdade. O que ela faz é o seguinte. Primeiro, ela calcula o montão de dinheiro que vai ser necessário lá na aposentadoria. Depois, ela faz o caminho inverso. Ela desconta esse valor para o dia de hoje
levando em conta o quanto os investimentos vão crescer sozinhos com o tempo. E para ficar bem claro, vamos para um exemplo prático. Imagina alguém com 40 anos, que quer se aposentar aos 50 e precisa de R$ 10.000 por mês de renda. Usando umas contas mais conservadoras, a massa crítica que essa pessoa precisaria ter hoje seria de uns R$ 2.400.000. Esse valor paradinho lá, sem colocar mais um centavo, em 10 anos chegaria no total necessário para a aposentadoria. Beleza. Depois de ver tudo isso, a gente chega numa questão importante. Afinal, o Coast Fire é o destino final, a linha de chegada? Ou é só uma parada no meio do caminho, um marco na jornada? Olha, a visão que parece fazer mais sentido é que o Coast Fire funciona melhor como um grande marco. Não é o fim da linha, sabe? É mais como um ponto de checagem, um checkpoint poderoso que diz, opa, estamos no caminho certo. Ele dá aquele gás psicológico e o principal, a flexibilidade para redesenhar a vida e fazer o resto da jornada ser bem mais legal. No fim das contas, toda essa discussão sobre Coast Fire nos leva a uma pergunta, que é fundamental. Qual é o equilíbrio certo entre curtir a vida agora e construir um futuro tranquilo? Não tem resposta pronta, claro, mas talvez a grande sacada dessa estratégia seja justamente essa. Ela nos força a pensar nisso, a encontrar o nosso equilíbrio pessoal entre a segurança de amanhã e a felicidade de hoje.